E aí, meus amigos, joia? Tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Diga amém. Amém. Deus abençoe toda a família, tá bom? Todos os teus bens, todos os teus animais. Beleza? Diga amém. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Um beijo no coração de todos aí. Tá bom, irmãos? Irmãos, vamos estudar mais um pouco, vamos estudar mais um pouco hoje, né? Vamos estudar mais um pouco hoje, né? Vamos terminar esta aula aqui, que nós já começamos, nós vamos terminar, tá? Vamos terminar essa aula aqui. Uma pergunta, né? Nós estamos fazendo uma aula aqui, né? Estudamos sobre os pavimentos, né? Estudamos sobre os pavimentos, estudamos sobre cota de nível, e cota de ambiente e de pé direito, estudamos, né? Estudamos aqui o talude, ó, como que se pontilha o talude, tá vendo? Como que se pontilha o talude, né? Beleza? Mas uma pergunta que eu quero fazer com meus queridos é o seguinte: quantas plantas arquitetônicas eu tenho que fazer em cima desse estudo? É uma pergunta que eu faço, tá? Muitos projetistas, com certeza, engenheiros e arquitetos, e projetistas e mestres de obras sabem do que eu estou falando. Quantas plantas eu vou fazer nesse estudo? Quantas plantas? Quantas plantas arquitetônicas? Quantas? 1, 2, 3. Repita comigo. Subsolo, inferior, térreo. Planta térreo, planta inferior e planta do subsolo. Ok? Beleza? E por onde eu começo a desenhar esta planta? Irmão, em primeiro lugar, eu já fiz o estudo do terreno aqui. Eu tenho outro vídeo passado, que eu tenho uma planta e um cortezinho que fala que nós precisamos dos 4 cantos de nível do terreno, tá? Eu preciso toda a medida do terreno e eu preciso também desse estudo aqui para me fazer uma planta arquitetônica. Não faz uma planta arquitetônica sem ter esse estudo aqui. Não tem como fazer uma planta arquitetônica num terreno desse aqui sem ter esse levantamento do terreno, sem ter esse estudo do terreno. Não tem como, tá? Você tem que projetar isso aqui primeiro, projetar tudo isso aqui primeiro em corte e em plano, para depois levar para a plancheta, para daí você começar a fazer a sua planta arquitetônica. Beleza? Então aqui você já sabe que tem que fazer 3 plantas arquitetônicas: subsolo, inferior e térreo. E por onde eu começo a desenhar? Por onde eu começo a desenhar o meu projeto, a minha planta arquitetônica? Você vai começar a desenhar pelo subsolo. Tá aqui, ó. Você começa a desenhar pelo subsolo. Como que eu vou desenhar o subsolo? Pega essas medidas, esse estudo que eu fiz aqui, essas medidas que eu fiz aqui, você pega as medidas aqui, essas medidas aqui, em relação ao ponto 00, estuda isso aqui, tá bom? Então, quando você for fazer a planta arquitetônica, você tem que olhar para esse estudo aqui e começar a desenhar a sua primeira planta, a planta subsolo, tá bom? Desenhando a planta subsolo com essas medidas aqui, fez a primeira planta do subsolo, você vai ter esse espaço daqui, ó. Você vai ter esse espaço agora da ponta da laje até chegar aqui, ó. Já é outra planta, planta inferior. Você já tem esse espaço desse canto até esse canto aqui. É outra planta, é outro projeto, beleza? Faz esse, fez esse daqui, fez esse daqui. Você tem esse espaço em cima aqui, ó. Você vai fazer essa daqui, tá? Essa daqui do térreo é o mesmo tamanho dessa aqui. Você observe que a planta térreo é o mesmo tamanho da planta inferior. Eu fiz aqui, irmão, ó, uma puxada. Eu fiz uma puxada aqui e 2 varandinhas, tá vendo? Tá vendo? Então ela tá aqui, ó, tá nessa reta aqui, ó. Nós temos essa medida aqui, beleza? Ó, a medida dela aqui, ó, a planta lá, ó, tá? Então o mesmo tamanho que tá aqui é o mesmo tamanho que tá em cima. O mesmo inferior é o mesmo térreo.
Nós temos aqui a medida aqui, irmão. É só calcular bonitinho e fazer o teu projeto, a tua planta arquitetônica. Beleza? Então agora você sabe. Eu tenho 3 pavimentos, são 3 plantas arquitetônicas. Beleza? Essa planta não é igual essa não é igual essa. Então você projeta essa primeiro, pegando essas medidas aqui de altura e de comprimento. Depois você vem para essa de cima, pegando essa altura e pegando esses comprimentos e até chegar lá em cima. Beleza? Comece por aqui, tá? Mas Marcos, eu preciso fazer primeiro o corte de terra para fazer o meu projeto? Não. Não pode. Beleza? Olha o meu dedinho. Não pode. Você faz o estudo do terreno. Olha o estudo do terreno aqui, ó. Você tem o estudo do terreno, onde vai o teu talude aqui. Você tendo o estudo do terreno, aí você começa a projetar a sua casa. Tendo essas plantas feitas, o corte de terra, o próprio mestre de obra já sabe fazer o corte de terra. Tá? Não se preocupa, só faz o levantamento do teu lote e projeta a tua casa, tá? Fazendo desse mesmo jeitinho aqui, ó, tá? Aqui, ó. O que é que vai ser botado fora? Você tem que projetar tudo, você tem que desenhar tudo, o mestre de obra já saber que ele vai ter que cortar a terra aqui com essas medidas aqui. Beleza? Joia? Beleza? Então não tire, não faça corte de terra desse, ó. Esse terreno, ele é muito caído os fundos. Então se você for fazer o corte de terra primeiro, para depois fazer o projeto, irmão, esquece. Você vai ter um prejuízo louco. Porque isso não é do dia para noite, tá bom? Não é do dia para noite, isso vai dar trabalho. Isso vai dar trabalho porque nós temos que ir para a prefeitura também. A prefeitura muitas vezes demora até 1 mês, 2 meses, beleza? Então vamos lá, projeta primeiro o estudo do terreno para depois você sair com as plantas. Esquece, joga na mão do mestre de obra, porque o mestre de obra já vai fazer o corte de terra certinho aqui, pegando essas medidas aqui e beleza. Certo? Beleza? Se eu entregar esse estudo aqui na mão de um projetista, se eu entregar esse estudo aqui na mão de um engenheiro, de um projetista, de um mestre de obra, ele já sabe o que faz. Ele já sabe o que faz. Ele já sabe o que faz. Mas o que eu estou dando aula aqui é para aqueles que estão começando agora. É para aqueles que estão começando agora. Então pegue bem, porque eu vou apagar isso aqui e nós vamos entrar para outra etapa, beleza? Tá, você que é um pedreiro e quer ser mestre de obra, por onde você começa? Você tem os projetos, as plantas, por onde você vai começar aqui a fazer sua casa? Por onde você vai começar a fazer sua casa? Você estando com as plantas na mão, você tem aquele terrenão caído, com as plantas na mão, e agora? O que é que eu vou fazer? Por onde eu começo? Irmão, em primeiro lugar, claro, você vai fazer o corte de terra. Pegando essas medidas, você, mestre de obra, que quer ser mestre de obra, tá? Um bom pedreiro é um mestre de obra também, tá bom? Você pega essas medidas aqui, faz o teu corte de terra, ó, a altura do corte de terra, ó, a altura do corte de terra, deixa sempre um pouquinho mais abaixo, aqui você sempre deixa um pouquinho mais afastado para cá, por causa da parede, e aqui em cima você deixa sempre um pouquinho mais abaixo, porque nós temos aqui a escavação de sapatas e vigas, então aquela terra já serve para planear em cima. Então você deixa sempre um pouquinho mais abaixo do pé direito, beleza? Então você faz o corte de terra, é claro, e depois você começa a marcar por aqui, ó. Viu? O pedreiro começa a marcar por aqui. Mas como que eu vou pegar essas medidas aqui? Como que eu vou pegar essa medida de lá? Irmão, a medida arrastar aqui. Se você tem aqui a divisa do teu lote, que é o muro, que eu estou te dando aqui essa medida, você pode começar por aqui. Claro que você vai ter que conferir todas essas medidas para ver se realmente está batendo o teu lote com o projeto. Beleza? Viu, mestre? Primeiro você tem que conferir toda essa medida certinha, confere essas medidas, para depois você começar a marcar a obra. Ah, mas eu posso começar por cima? Não, pode começar por cima. Como que eu vou começar por cima? De cima para baixo, se eu não tenho nada para apoiar aqui em cima, você vai ter que começar a fazer a estrutura de baixo, depois a segunda estrutura e depois a terceira estrutura. Então o mestre de obra pode começar daqui dos fundos para cá? Pode, meus queridos. Começa, faz o subsolo, tendo um subsolo você vai ter espaço aqui, ó, pedreiro mestre. Você vai fazer aqui, ó, essa fundação desse inferior e depois a laje do inferior aqui, ó, já é a tua...
já é a tua estrutura para fazer o térreo. Beleza? Joia? Combinado assim? Tudo certo? Alguma dúvida? Tá? Irmão, na próxima aula eu vou desenhar aqui 3 plantas e como nós vamos fazer nossa planta, escrever na nossa planta, como nós vamos cotar a nossa planta arquitetônica. E para os mestres eu vou ensinar como fazer a locação de estaca, beleza? Direitinho, uma planta de locação de estaca, o projeto de locação de estaca. Por onde começa todo o projeto, por onde o mestre tem que começar, pela escavação das estacas, pela locação das estacas, beleza? Para depois dar início ao seu projeto de forma, de baldrame, que é blocos, vigas, pilares e etc. Beleza? Tamo junto? Olha, e aí, tá?